Boa noite a todas que estão aqui, todos que vão nos acompanhar depois também. Esse encontro ia ser fechado, mas a gente resolveu abrir para toda a comunidade, né, para as pessoas que também têm interesse de entrar no Clube de Mães, porque nós vamos, nesse encontro, explicar os pormenores da plataforma, né, como que a gente faz os registros, como a gente monta o calendário lá, e outras coisas, outras funcionalidades que depois a Paula vai trazer para a gente, para tornar a coisa mais prática, porque a gente percebeu, o que a gente estava conversando agora antes, que muitos ou não sabem ainda como fazer o seu registro, ou não se habituaram a fazer. Então, a gente quer trazer mais praticidade, né? Quer mostrar como se faz, para que a gente realmente crie o hábito, porque é muito mais prático a gente estar registrando e depois, numa eventualidade, está ali gerando PDF, imprimindo, está tudo documentadinho, está tudo registradinho, fica muito mais organizado e mais prático, certo? Então, eu vou me apresentar, que tem muita gente aqui que não estava no clube, né? Eu sou a Catiane Long, para quem não me conhece. Eu tenho, se vai uns 13 anos de homeschooler, de homeschooling, né, de caminhada no homeschooling. Eu tenho 8 filhos, desses 8 filhos, 7 deles eu educo em casa. E eu tenho um trabalho na internet, então, ali no meu Instagram, onde eu dou algumas dicas, faço alguma atividade, mostro, então sempre ali vocês estão convidadas a seguir. Vai ter alguma dica sobre educação, sobre homeschooling, tá? Fiquem à vontade para me conhecer melhor lá nas minhas redes sociais. Eu queria também apresentar a Domus Áurea, porque eu estou aqui em colaboração com eles, né? Então, a Domus Áurea, ela surgiu, né, uma plataforma, vocês já sabem, né, conhecem, é uma plataforma digital, mas a história dela, então, ela surgiu de um desejo do coração do Márcio e da Jerusa de poder tornar o homeschooling mais viável no Brasil, de poder colaborar com essas famílias, porque eles são, na verdade, né, uma família homeschooler. E eles encontraram no homeschooling esse tesouro que nós também encontramos, né? Nós também encontramos esse tesouro que quem vai a fundo não larga mais, né? E eles decidiram, então, criar essa plataforma, né, para tornar viável, realmente, o homeschooling no Brasil, tornar mais fácil, mais prático, mais acessível a nós, né? E a missão da Domus Áurea, ela é muito mais do que essa plataforma, que quem acompanha a gente ali nas redes vai encontrar muita formação, nós temos podcasts, nós temos cursos, e tudo com essa visão de estar colaborando com o homeschooling, né? Até esse clube de mães, né, que a gente elaborou agora, né, nesse último mês, acho que já são 2 meses de clube de mães, né? 2 meses. Então, esse também nasceu no nosso coração como um desejo de um lugar onde as mães pudessem partilhar as suas experiências, colaborar umas com as outras. Então, as mais experientes ali colocando como fazem, né, como lidam com as situações do homeschooling, e as que estão começando agora, então, pegando ali, né, pegando o jeito, não deixando o medo de lado, porque às vezes o medo nos trava mesmo, né? Então, quando a gente enxerga alguma possibilidade, né, vê que dá certo com as pessoas, a gente acaba tendo mais segurança, né? Então, todo esse projeto, né, que ele está fazendo ali uns 5 anos já, Paula? Sim, 5 desde anos. 2000, mais de 5, começou em 2019. Então, todo esse projeto, ele até agora foi sustentado pela família do Márcio e da Jerusa, tá? E confiando na providência divina, né? A gente é muito devoto de São José na nossa missão.
Então, a gente tem a intercessão de São José. E graças a isso, a Domus Aurea, então, ela continua gratuita aos usuários, né? Mas a partir de agora, para que a gente possa seguir o trabalho, crescer, né, e atingir mais pessoas, nós vamos lançar a nossa assinatura familiar, que se chama Casa de Ouro, que nada mais é do que Domus Aurea, né? Domus Aurea é Casa de Ouro, então o nome da nossa assinatura vai ser Casa de Ouro. Vai ser um valor acessível, a gente vai falar disso mais adiante, né? Vai trazer todos os detalhes também. Vão estar inclusos aí a plataforma e várias outras formações. Nós vamos ter formação de letramento, nós vamos ter formação de inteligência e criatividade para pais. Nós vamos ter uma formação, olhem só, com a Catherine Lecuyer, que ela é uma best-seller, né? Ela escreveu aquele livro Educar na Curiosidade. Então, tem uma formação com ela, que nós adquirimos, vai estar lá disponível. Eu também dou uma formação lá sobre o método da Charlotte Mason, que se chama Charlotte Mason na Prática. E outros projetos também, tudo isso incluso, toda essa formação, esses cursos, tudo incluso nessa assinatura. Então vai ser, que legal, né, Caroline? Vai ser muito bom, vai ser assim uma coisa acessível às famílias e vai ter muito conteúdo, né, para que a gente continue viabilizando, continue apoiando o homeschooling, porque nós queremos que cresça, né? Nós queremos ver o homeschooling crescendo, as pessoas perdendo medo de fazer o homeschooling. Então, a gente quer ser esse apoio, essa base firme, né, de construção, de identidade do homeschooling no Brasil, tá? E a gente conta desde já, então, com as orações de vocês, com a colaboração concreta também, né? E nós pedimos que vocês divulguem, sempre divulguem, espalhem a plataforma. Logo, logo a gente vai trazer mais informações sobre essa assinatura, como vai ser, como fazer, né? Então, tudo isso, nos próximos dias, a gente vai organizar melhor e vai trazer essas informações. E hoje, então, depois dessa introdução e apresentação, a gente vai, então, falar sobre os registros e os planejamentos na plataforma. A gente vai abrir os pormenores da plataforma e mostrar para vocês, tá? Paula, contigo hoje. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Boa noite, eu sou a Paula, sou da equipe da Domus Aurea. Eu estou liberando o pessoal para entrar aqui. Eu entrei com o usuário do Márcio, mas eu sou a Paula. E eu vou mostrar para vocês, então, hoje, como usar a plataforma. A plataforma ela é super adaptável à família, porque a gente entende que isso é o homeschooling, né? Não existe um jeito só para fazer que funcione para todo mundo. Então, existem várias formas de você usar a plataforma. Só que à medida que você entende quais são as ferramentas, você vai encontrar o melhor jeito que a plataforma funciona para você. Vocês estão me ouvindo bem, Kátia? Está travando ou não? Tá Não, bem, tá ok. bem. Tá. Paula, Então, eu só esqueci de falar das inscrições, depois tu fala das inscrições do Clube de Mães. Tá, sim, falo sim. Uhum. Na verdade, a gente falou em fazer o registro do planejamento na plataforma, porque a gente veio de uma sequência de encontros sobre planejamento no Clube de Mães, e a gente chegou no momento de registrar esse planejamento na plataforma. Hoje a gente não vai entrar muito no detalhe de como elaborar um planejamento, porque isso foram vários encontros que a gente foi construindo isso. Então, o objetivo de hoje é como registrar o planejamento na plataforma. Então, o encontro de hoje é mais focado na ferramenta. Eu vou espelhar a minha tela para vocês. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. E à medida que eu for falando, meninas, vocês podem ir perguntando, olha, isso que você falou eu não entendi, ou eu sempre travo, ou eu tenho uma dúvida.
Então, não tem problema, vocês podem falar ou levantar a mão. Eu vou espelhar assim, porque eu tenho duas telas aqui, e eu não vou, eu quero deixar as duas disponíveis. Então, eu vou ficar sem ver vocês, mas qualquer coisa você me chama, tá, Kátia, que eu tô ouvindo. Tudo certo? Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui da plataforma? Sim, tudo certo. Tudo certo? Tá. Então, primeiro, assim, a plataforma não é difícil, tá? E tudo que eu for ensinar para vocês aqui pelo computador, no celular é a mesma coisa, mesma função, tudo igual, né? Só muda ali a posição das coisas, mas é tudo igual. Da mesma forma que você vai fazer no computador, você vai fazer no celular também, tá? Aqui no lado esquerdo, olha só, a gente tem as páginas, as páginas que nós temos na plataforma, certo? Aqui você consegue acessar as outras ferramentas. Nessa página de início aqui, vocês conseguem visualizar as crianças que você tem cadastrada na sua família, né? Aqui do lado direito a gente deixou um link para quem quiser ser um apoiador e a gente colocou um link que vai direto para o nosso WhatsApp, que inclusive geralmente sou eu quem respondo. Então, se você tiver alguma dúvida ou algum bug, porque às vezes acontece de ter algum bug, várias mães já mandaram alguma situação que não está funcionando, ou alguma sugestão, vocês podem me chamar por aqui ou pelo nosso WhatsApp que vocês têm através do grupo, tanto faz, e falar conosco, tá? Nesse painel de baixo aqui, aparecem as pendências das atividades. Então, se tiver alguma atividade que você programou e não confirmou, ele vai ficar como pendente aqui, tá? Deixa eu só liberar para quem está pedindo para entrar aqui. Certo. Aí aqui abaixo, você tem o calendário de toda a família, olha só, que aparece as atividades de toda a família, certo? Eu vou falar para vocês como montar esse planejamento aqui mais micro, né? Mas antes, deixa eu mostrar para vocês quais são as funcionalidades desse calendário, tá? Aqui nós temos duas opções, ou criar um registro, ou criar uma recorrência. Qual que é a diferença do registro e da recorrência? Se eu criar um registro, ele vai fazer um registro único no dia, na hora que eu colocar ali no registro. Então, ele vai ser só um único registro. E na nova recorrência, significa um evento que sempre acontece. Então, eu vou criar uma programação, uma recorrência. Então, toda segunda eu tenho aula de matemática, por exemplo. Então, eu vou fazer uma recorrência aqui, e essa recorrência vai ficar prevista para mim no meu calendário, com esse símbolo aqui, ó, que é um símbolo de recorrente, que mostra os eventos que são futuros, que ainda não chegaram, certo? É para isso que serve essa nova recorrência, entende? Se eu crio uma recorrência, quando chega no dia que aquela atividade aconteceu, eu vou confirmar aquela atividade com o registro, e aí eu vou colocar as informações de como foi, o desempenho, que depois eu vou mostrar para vocês. Vou anexar as fotos, o vídeo ou algum material que eu utilizei, e eu vou confirmar o registro. Então, eles ficam ali como se fossem registros previstos, né? Como se fossem registros que ainda estão pendentes de confirmação até que aconteça, até que eu confirme esse registro. Se passar o dia, né? Por exemplo, hoje é dia 20. Se amanhã, se chegar na quinta-feira e eu não registrei, só vou pedir para vocês deixarem o microfone no mudo. Se alguém tiver com ele, deixa eu desativar aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Então, se alguém... Onde que eu estava? Ah, tá. Se chegar na quinta-feira e eu não confirmar os registros que aconteceram amanhã, no caso, que seria como se fosse ontem, na quarta-feira, eles vão mudar o símbolo de recorrente para pendente. Para quem já está acostumado a usar a ferramenta,
já devem ter visto que os registros eles ficam pendentes até que a gente confirme, tá? E aí é preciso entrar aqui, confirmar, colocar as informações para ele ficar assim, verdinho, como confirmado, com um check, tá? Aqui nesse calendário, olha só, eu consigo ver a agenda de toda a família em cada dia, certo? Eu posso ver, se eu quiser ver só de um filho, eu posso selecionar aqui, ó. Seleciono só a Rafaela, aparecem as atividades só da Rafaela. Aqui eu seleciono o Leonardo, olha só, aparece o Leonardo. Se eu selecionar os dois, aparece só dos dois. Entende? Então, é um filtrozinho aqui para vocês selecionarem, se vocês quiserem ver as atividades de todos. Certo. Eu também posso colocar esse calendário num formato de lista. E aí vai aparecer, olha só, no formato de lista, todas as atividades que eu tenho naquele dia. Ó. Ao invés de aparecer como no calendário mensal, ele aparece no dia. Opa! Aqui. Então, essa é outra opção de visualização. Também é possível visualizar como semana. Então, aqui eu tenho a visualização na semana, aqui, ó, semana que nós estamos. E aqui os horários. Aqui é possível ver do dia também, ó. Que são outras formas de você visualizar o calendário. Se eu quiser ver os meses anteriores, vou passar para frente aqui. Eu também posso, tá? Certo, então essa aqui seria a ferramenta do calendário. Ao clicar numa criança aqui, eu acesso a página dela do diário de bordo. Então, aqui só aparecem as atividades da Rafaela. Olha só, aqui também tem o calendário dela. Eu posso tanto fazer o registro por aqui, como fazer o registro lá pelo calendário com toda a família, ou então eu fazer o registro aqui em cima pelo diário de bordo. Também é possível. E é aqui nessa página que eu gero os relatórios aqui na impressão, que depois eu vou mostrar para vocês como fazer também, tá? Só para mostrar para vocês a página. Ah, importante. Aqui no diário de bordo, ó, nesse quadro não aparecem as atividades futuras, né? Elas só aparecem aqui aquelas que estão concluídas ou pendentes, tá? Então, vamos supor que hoje fosse quinta-feira, as atividades pendentes de ontem, quarta-feira, estariam aqui como pendentes, né? Para eu confirmar, tá? Isso, à medida que vocês forem usando, vai ficando mais tranquilo, mas não é uma coisa difícil. À medida que vocês usam, vocês vão ver que é bem tranquilo de mexer, tá? Certo. Então, aqui eu tenho o diário de bordo de cada criança e aqui eu consigo fazer as configurações da família, ó. Aqui tem essa opção da família. Se você não configurou a foto da família ou se você quer alterar o nome da família, se você não configurou a foto ou se você quiser fazer alguma alteração no nome, você pode vir aqui, ó, editar a apresentação, alterar a foto por aqui e o nome da família. Desculpa, gente, que eu tenho que estar permitindo o pessoal para entrar aqui, daí eu tenho que mudar de tela. Mas vocês estão conseguindo me acompanhar? Tudo certo aí, Kati? Tudo certo, Paulo. Agora tudo certo. Tá, certo. Aqui tem só um quadro informativo sobre quanto de memória que você está utilizando. Aqui os pais, uma pergunta que é bem comum, que eu sempre recebo no WhatsApp, é como adicionar o esposo na conta, certo? Então, como que a gente faz? Aqui no perfil do usuário, olha só, que tem quando você clica nessa bolinha aqui, que é da sua conta, no perfil, tem esse código aqui, ó, tá? Você precisa, o teu esposo precisa entrar na conta dele, copiar esse código e te mandar. Para daí você vir aqui na família,
adicionar o pai, coloca o nome e cola o código. E adiciona. Aí ele aceita lá, tá? É um pouco chato e um pouco manual. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que melhorar, mas por enquanto é assim que a gente está fazendo, tá, gente? Paula, Não é. Oi, pode falar? no caso, ele tem que ter também baixado o aplicativo no celular, né? É, não no celular, mas ele tem que ter uma conta na Domusaura. Pode ser pelo computador, entendeu? Ele tem que ter uma conta, que eu quero dizer, ele tem que ter entrado com o usuário dele, de e-mail, e a senha dele. Entende? Cada um tem que ter a sua conta, tá? Então, ele vai entrar no... Ele entrou com o usuário dele, ele vai copiar o código e vai te mandar. Outra coisa importante, quando vocês estão criando a conta de vocês, que eu não quis começar bem do começo, senão esse encontro ia ficar bem extenso, mas quando você está criando a conta, existem duas opções de você criar uma conta, que é a conta família e a conta educador, né? Então, para quem é educador, que quer vender o serviço através da Domusaura, o tipo de conta é diferente. Então, o teu esposo precisa abrir uma conta família, tá? Para daí ele te passar o código e você adicionar ele aqui. Qualquer dificuldade que vocês tenham com isso ou com qualquer outra coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu vou ajudar vocês. Quer falar, Kati? Esse código que tu mostrou, ele é o mesmo código que a gente tem que dar para os educadores também. Isso, cada usuário tem um código, tá? Mesma coisa os educadores, ó. Aqui embaixo, ó, aqui você tem as crianças, né? Se você quiser incluir mais alguma criança, você pode adicionar por aqui, ou se vocês quiserem editar alguma informação no cadastro da criança, alguma coisa que vocês querem mudar, vocês podem fazer por aqui. E agora eu vou explicar isso que a Kate falou, ó. Por exemplo, eu quero adicionar um educador, ó. Ele me pede o código do educador, tá vendo? Só que no caso dos educadores, eu consigo consultar o código dele por aqui, tá? Porque o código do educador, ele fica visível, disponível para as pessoas copiarem. Agora, o código do teu esposo, só ele que consegue te passar. Ficou claro isso? Deu certo, Cati? Sim, para mim ficou claro. Tá, então aqui você consegue adicionar educadores para que eles façam o registro das atividades do seu filho, tá? Inclusive, essa é uma ferramenta poderosa que os educadores não conhecem ainda. Por isso que a gente precisa da ajuda das famílias também. Porque olha que interessante, né? Às vezes a gente fica tão só falando de registros para fins de comprovação, mas olha que bacana se o professor registra ali, por exemplo, a evolução do teu filho em alguma coisa que ele está ensinando, certo? Então, tem ali o registro de todo o progresso, a avaliação, os vídeos, os comentários, e você consegue acessar através da Domusaura, através da tua conta, e ele vai registrando por lá, tá? Então, essa é uma ferramenta que já funciona e que os educadores ainda não sabem. Então, se puderem, né, aqueles que vocês contrataram, né, de pedir que eles façam esse registro através da Domusaura. O que ainda não dá para fazer? Ele não consegue ainda registrar para uma turma inteira, entende? Ele tem que fazer registros individuais, mas geralmente no homeschooling esse ensino é mais personalizado, né? Então o registro ele é individual mesmo. Aqui é porque muitas vezes o educador ainda não está na Domusaura, então você consegue adicionar aqui só com o nome para que você possa colocar o educador nos registros. Então, às vezes, o teu filho tem um curso online com algum educador, né? E ele ainda não está na plataforma. Então, você pode simplesmente colocar o nome dele aqui e vincular ele lá nos teus registros. Quando você for fazer um registro, você seleciona ele como responsável pela avaliação, pelo ensino. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá?
Mas nessa página eu só queria mostrar para vocês que toda a parte de configuração, de acesso, tudo é feito nessa aba da família aqui. Aqui na aba de educadores, vocês podem procurar, encontrar educadores de diversas áreas que atendem o público homeschool. Então, às vezes, você quer uma aula presencial, por exemplo, você pode pesquisar por região. Ó, aqui você pode pesquisar por região, ele vai puxar os educadores que estão, não só educadores, mas profissionais que atendem o público homeschool, porque às vezes tem advogados, né, outras, ou pedagogas, enfim. Você pode encontrar aqui, então, bons profissionais, e a gente sempre pede que vocês nos enviem o feedback de vocês, tá? Quando você está, por exemplo, aqui, ó, quando o educador está vinculado à minha família, por exemplo, eu contratei um educador e adicionei ele à minha família. Se ele está aqui na minha família como vinculado, eu tenho esse botãozinho de avaliar aqui, ó. Eu posso fazer uma denúncia, inclusive, se eu achar que esse educador não tem algum problema, eu posso colocar aqui e também posso colocar uma avaliação. E a gente vai receber lá direto na Domus Aurea, tá? Para a gente ver e saber, né? Ter um feedback de vocês de como que tá essa questão. Aqui a gente tem um link da nossa biblioteca, que é uma curadoria que a gente fez de livros e materiais que são úteis para o público homeschool. Então, se você quer encontrar bons materiais e livros, aqui tem um arsenal ali que você pode dar uma olhada. Esse aqui é o nosso site que vai falar da nossa história, quem a gente é, o que a gente tem na Domus Aurea. Esse aqui é um link para quem quiser ser um apoiador, né? Tem algumas pessoas que fizeram uma doação mensal para nós. E aqui é a Casa de Ouro, que ainda não está disponível, e logo vai estar. Quando a pessoa clicar aqui, daí vai ter todas as formações que a Kate falou sobre o letramento, enfim, outras coisas que a gente vai ter também, tá? Então, voltando aqui, agora a gente vai para a parte que eu vou mostrar para vocês como fazer o registro do planejamento macro primeiro, tá? Até aqui tudo certo, gente? Tudo certo para mim. Tá ficando muito chato? Não. Muita coisa para aprender. Aqui, como a gente fez um tour, eu mostrei para vocês tudo, né? Para vocês verem que realmente não é difícil. Mas o que vocês vão usar, na verdade? Agora que a gente vai falar disso. O que vocês vão usar, né? Então, vamos lá. Vocês, vamos supor que vocês fizeram, então, o planejamento de vocês macro, tá? E vocês querem registrar isso na plataforma para que apareça nos relatórios. Gente, o registro do planejamento e das atividades são os principais recursos que os pais têm nas mãos para poder se defender das questões jurídicas. Isso, quem falou foi o Dr. Gustavo Giotto, e não é novidade, porque a gente sempre escuta e realmente faz sentido, né? Então, se eles estão questionando que se existe abandono intelectual ou qualquer outra coisa que impeça o homeschooling, a forma de mostrar que existe é através do registro das atividades. Você vai mostrar que você tem uma organização, que você tem planejamento, que o teu filho está fazendo, através dessa ferramenta, sabe? E qual que é o problema de a gente fazer isso de forma manual? Que quando eles pedem, geralmente você tem que se virar em pouco tempo para reunir uma boa defesa, né? Então, isso precisa ser funcional. As pessoas que geralmente fazem isso por Instagram ou por Drive têm dificuldade na hora de juntar tudo em um relatório e entregar para a justiça. Então, a principal facilidade da Domus Aurea no diário de bordo é isso. Se você tem o hábito de sempre estar usando, à medida que você já está fazendo a atividade ali, você já está com o celular na mão,
Você já coloca ali o que foi feito, já tira a foto, já fica ali bonitinho. Depois, quando você for imprimir, tá tudo ali organizado, sabe? Então, realmente é uma ferramenta que facilita. E a gente, às vezes, tem uma objeção na cabeça, porque a gente acha que é uma coisa complicada. Mas depois que você usa um pouquinho, você vê que não é, que é simples, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o registro do planejamento macro. Hoje, a gente não tem uma opção só de planejamento. Então, aqui você vai registrar o planejamento. Não. Hoje, a opção de registrar o planejamento, ela está junto com as outras atividades, tá? Então, como que vocês vão fazer isso? Agora eu vou abrir uma outra conta que não tem nada, para vocês visualizarem, tá? Então, por exemplo, eu vou criar um registro, vou criar um registro do planejamento do meu filho. Então, eu venho aqui no novo registro. Eu tenho a opção de fazer o registro dos dois ao mesmo tempo, mas eu não recomendo. Por quê? Porque é legal que cada um deles tenha o seu relatório quando vocês forem gerar. Então, quando você for gerar o relatório do João, por exemplo, a gente coloca uma data do planejamento como a primeira data daquele ano, para que ele apareça no relatório lá como um registro, o primeiro registro que vai aparecer no PDF, entende? Então, você vai colocar aqui só o João e vai começar. Ó, daí aqui você tem os tipos de registro, tá? Que pode ser uma aula, pode ser uma avaliação, pode ser um evento e pode ser um planejamento. E eu também posso, por exemplo, colocar uma outra coisa aqui. Se eu quiser, eu posso editar e excluir, você entende? Então, isso que eu quero dizer quando eu digo que a plataforma ela é flexível. Porque aqui, os pais, às vezes, eles... Não, eu não dou aula. Eu faço de outra forma o ensino. Então, você vai editar isso aqui para a forma que você faz, entende? Tudo isso aqui é editável. Então, primeiro você tem um tipo de registro, que nesse caso nós vamos fazer de planejamento. Talvez vocês não tenham essa opção de planejamento lá nos tipos de vocês. Aí vocês só escrevem aqui, ó, planejamento, criar, e ele vai aparecer aqui, tá? Para mim não aparece por quê? Porque eu já tenho. Entende? Vocês podem criar o registro que vocês quiserem. Certo. Cliquei aqui no tipo, agora ele quer o assunto. Ok, eu estou criando o meu planejamento e aqui eu criei o assunto. Eu posso criar 2025, que é o planejamento 2025, ou eu posso criar planejamento anual. Ó, eu que crio as categorias, entende? Vocês têm liberdade para selecionar isso. Então, por exemplo, cliquei em planejamento anual, que é a forma com que eu quero organizar o planejamento desse ano. Uma coisa importante. Se vocês não fizeram nada ainda na plataforma, eu recomendo que vocês comecem os registros a partir de hoje, agora que eu quero dizer, e não de janeiro. Começa a partir de agora, como se fosse os primeiros registros do ano, e à medida que vocês forem entendendo a plataforma, daí vocês fazem os registros retroativos, tá? Por quê? Porque a função de atividade recorrente, que é essa que tem a programação das atividades, ela ainda não está disponível no retroativo. Uma mãe nos sugeriu isso como uma melhoria e a gente entendeu que realmente precisa, só que a gente ainda não conseguiu desenvolver isso. Então, o que as mães vão ter que fazer? Quem quiser fazer retroativo, vocês vão ter que fazer um registro, cada um, de forma manual, tá? Ok. Estou criando o primeiro registro do ano, para que apareça no meu PDF como o primeiro registro do relatório de planejamento do meu ano. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1 do 2, para não ficar 1 do 1, 1 do 2, que seria o início do ano letivo, você entende? Ou eu posso colocar o início de maio, que é deste mês, entende? Eu estou registrando o planejamento. Vocês vão decidir se vocês querem fazer o registro a partir de agora ou se vocês querem fazer o registro retroativo de todo o ano de 2025.
Isso aqui é uma coisa que você pode mudar depois também, tá? Pode colocar a data do dia que você fez o planejamento e vai aparecer no relatório lá na data que aconteceu, entende? Eu só estou sugerindo que vocês coloquem como o primeiro registro do ano para que ele fique mais evidente nos relatórios. No relatório, quando você imprimir, o primeiro registro que vai aparecer é o planejamento. Mas isso não é uma regra, tá? Vocês podem fazer, esse registro pode aparecer depois, não tem problema. Ficou claro isso? Tati? Ficou sim, Paula. Tá, daí aqui eu posso colocar, por exemplo, que foi às 10, isso que é o dia 1º é um sábado, que geralmente é onde as mães fazem o planejamento. Certo? E aqui ele pede uma duração, isso também não interfere, porque agora a gente está fazendo o registro de um planejamento, então não quer dizer, você pode colocar 1 hora, pode colocar meia hora, enfim. O desempenho você não precisa selecionar, porque não se trata de uma avaliação do desempenho do teu filho, que o que você está fazendo é um registro do planejamento, então você pode continuar. E aqui você vai escrever o conteúdo, tá? O conteúdo do planejamento que você fez, o planejamento macro. Eu vou copiar, que eu deixei pronto para a gente não perder tempo. Acho que eu perdi minha tela. Deixa eu ver. Tá, então eu tenho aqui o planejamento que eu fiz, que a Kati fez, construiu, por exemplo, no Clube de Mães. E aí eu vou selecionar esse planejamento e vou colocar aqui nos conteúdos. Então, eu tenho aqui o meu filho João Pedro. Os objetivos deste ano são consolidar a alfabetização, ganhar fluência, iniciar o letramento com os Lusíadas, tabuada, ciências, geografia, história, catequese, tudo que eu pretendo trabalhar com meu filho, tá? Aqui tem os materiais e recursos pedagógicos que eu pretendo utilizar, tudo aqui. A forma com que vocês vão escrever isso, aí vai muito de cada uma, né? A questão é deixar isso com uma cara de organizado, né? Porque para fins jurídicos é isso que vai importar. Aqui você pode anexar. Ó, alguém levantou a mão. Pode falar, Kati. Paula, queria que depois tu mostrasse como que a gente gera o PDF para impressão. Sim, vou mostrar agora. Finalizando esse aqui, eu já vou mostrar. Aí aqui você pode anexar o arquivo, porque às vezes você tem um planejamento num arquivo separado, né? Então, se você quiser anexar, você pode anexar aqui. Mas a teu critério, fica a teu critério, você não precisa. Às vezes você tem alguma foto, alguma coisa do planejamento que você quer anexar, você pode colocar aqui. Alguma observação que você tiver e concluir. Ok, então está aqui, ó, o planejamento do João Pedro, que eu fiz hoje, tá? Eu posso vir aqui nessa impressorinha, ó, e gerar um relatório desse documento. Abriu para vocês? Kati? Abriu. Tá, daí aqui vai ter tudo que eu escrevi, ó. Vai ter aqui a data, o registro do planejamento, responsável. Você pode colocar um educador também, para quem contrata uma consultoria para fazer o planejamento. Você pode colocar também o responsável ali, outra pessoa, né? E aqui vai aparecer o que você escreveu, os materiais que você pretende usar e tal, tá? Esse aqui já seria um registro do planejamento. Esse registro pode continuar depois com as atividades. É isso que eu quis dizer sobre colocar uma data de início do ano para que ele fique por primeiro, tá? Quando você for gerar um relatório. Certo. Então, aqui eu fiz o registro do planejamento macro do João Pedro. Nessa outra conta, eu já fiz o da Rafaela
e o do Leonardo, mesma coisa. Cada um deles tem aqui o seu planejamento, que eu pretendo trabalhar com cada um deles, tá? Ok, mas para o planejamento micro, então eu fui lá e registrei o meu planejamento macro e agora eu quero fazer o planejamento micro. Algumas mães, elas costumam usar a plataforma apenas nos registros aqui, sem as recorrências. Por quê? Algumas mães, elas não costumam fazer um planejamento muito detalhado do que elas pretendem trabalhar na semana. Então, por exemplo, na segunda vai ser matemática, depois vai ser geografia, depois vai ter português ou linguagem, e depois vai ter... Então, geralmente, algumas vezes as mães não costumam fazer esse tipo de divisão. E por isso elas preferem simplesmente, ó, hoje o que eu trabalhei foi isso, isso e isso. Então elas vêm aqui ou vão lá no aplicativo, clicam no novo registro, tá? Às vezes elas fazem um registro para todos, então ela pode selecionar todos os filhos aqui, ó, Rafaela, o João, o Leonardo. Aí ela coloca ali o que foi feito. Ó, por exemplo, eu vou fazer um registro aqui. Vou fazer um registro aqui para ficar bonitinho no relatório depois. Ó, eu vou fazer um registro do João, só um registro, tá? Para hoje, de aula de matemática. Ó, eu vim aqui no tipo aula, tema, matemática. Aí eu vou colocar aqui a data de hoje, porque foi hoje, a gente fez às 8 da manhã. 1 hora de duração. Continuar. Aqui eu vou colocar como que foi a nossa aula. Eu já deixei prontinho aqui para não atrasar vocês. Ó, então eu coloco aqui os detalhes de como foi a aula. Unidade de medida. Nessa semana, fizemos várias atividades para ajudar meu filho a entender melhor o que são as unidades de medida. A ideia foi sair da teoria e usar situações do dia a dia para que ele percebesse como essas medidas estão em tudo ao nosso redor. Aí separei, comprimento, começamos medindo as coisas pela casa, o sofá, depois o peso. Aí eu vou colocar uma foto aqui, ó, uma imagem da balança que a gente montou, ó. Depois vai aparecer essa balança lá nos relatórios, tá? E aqui tem detalhado o que foi feito e eu posso colocar alguma observação também. Aqui eu acho que eu não coloquei o desempenho. Ó, aqui o desempenho você pode colocar. Muito bom, ele se saiu bem. Às vezes algumas mães me mandam os relatórios. Gente, que coisa mais linda que é ver os relatórios de algumas mães. Elas colocam coisas assim que só uma mãe para ver. O nível de detalhe, sabe? Ah, hoje não foi muito bom, percebi que ela não conseguiu perceber tal coisa, tá. Imagina, coisa mais linda. E aí você vai concluir. Ok, então eu fiz um registro de matemática, tá? Ó. Aí eu vou lá no João Pedro e eu vou gerar um relatório aqui, ó. Eu vou pegar do mais antigo e eu vou filtrar por data. Eu quero só de 2025. Imprimir. Aí aqui você pode selecionar ó, se você quer imprimir só os concluídos ou se você quer todos. Imprimir apenas concluídos. Aí aqui vai aparecer, ó, bonitinho. As informações dele, o índice. Aqui vai aparecer primeiro o planejamento do ano, tudo que a gente tem para trabalhar. E aqui uma aula de matemática, como que foi o desempenho dele, responsável que sou eu, o que a gente fez e uma fotinha, ó, da balança. Essa foto, ela pode ser tanto miniatura quanto grande. A gente tem essas duas opções
de impressão aqui, ó. Imprimir apenas concluídos, mudei de miniaturas para grande. E aí o relatório fica quebrado e fica toda a página numa só, ó. A foto fica toda numa página. Para quem quiser imprimir, prefere imprimir o anexo grande, tá? Legal, né? Certo. Então, a gente falou sobre registrar o planejamento macro e registrar só uma atividade. Ok. Mas se eu quiser fazer um planejamento mais estruturado do que eu pretendo trabalhar naquela semana, naquele mês, né? Às vezes, o que é bom, o que eu recomendo? É você fazer o teu planejamento com uma ideia do que você pretende trabalhar, que no homeschooling ele é um pouco imprevisível, né? Mas é possível que você, pelo menos, organize ali os horários, o que você pretende trabalhar com cada um, deixe estruturado isso no teu calendário, e à medida que vai chegando os dias, você vai ou confirmando aquela atividade ou criando outras. Pelo menos para você ter uma ideia do que você pretende trabalhar, tá? Então, nesse caso, você vai criar uma recorrência aqui, ó. Criar uma recorrência. Então, por exemplo, eu vou fazer aulas com o João todos os dias, quer dizer, segunda, terça e quinta, sobre alfabetização, tá? Então, eu vou colocar aqui, recapitulando, deixa eu só voltar aqui. Então, a ideia é criar um planejamento micro no meu calendário das atividades que eu pretendo fazer na semana ou no mês, ou, enfim, por um período, tá? Então, eu vou clicar aqui em nova recorrência, vou colocar o tipo que é a aula, vou colocar aqui a alfabetização, que não tem, eu vou escrever aqui, vou criar, ó. Aqui eu vou selecionar o educador, eu posso colocar um educador novo aqui embaixo. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, criar, ó, e selecionar uma outra educadora aqui. É esse aqui. Ela agora vai estar aparecendo lá na família, naquela parte embaixo que tem educadores externos, tá? No relatório vai aparecer o nome dela daí. Dias da semana, segunda, terça e quinta. Ok. Que horas? Das 9, 1 hora de duração, das 9 às 10. A gente vai começar agora e vamos até novembro com esse planejamento. Pode ser que mude, mas minha ideia é essa, por enquanto, tá? Opa, não tem dia 31, né? Novembro é dia 30. Confirma. Ok. Ó, ele me deu um lembrete aqui de que eu tenho das 8 às 9 já uma aula de matemática. Tudo bem? Não tem problema. Confirmar. Certo, então olha só como é que ficou o meu planejamento. Como hoje eu registrei, a partir de hoje, programei aulas nas quintas e na segunda, terça e quinta, então eu vou ter aula sobre alfabetização com o João na quinta e na próxima semana, segunda, terça e quinta, certo? E ele veio com esse símbolo de recorrente aqui, ó. Quando chegar, ele vai ficar aqui. Quando chegar na sexta, se eu não fiz nada com esse evento, ele vai ficar pendente, tá? Agora, se chegar na quinta, no momento que eu estou fazendo a atividade, no meu dia, eu cheguei de manhã, comecei a fazer os estudos, chegou às 9, eu vi que a gente não vai fazer alfabetização, a gente vai fazer outra coisa. Eu vou clicar aqui, vou editar esta atividade, e aqui eu mudo o tema, tá? Ou então eu confirmo o que aconteceu. Ah, tá. Eu não consigo confirmar ainda porque... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É porque eu estava em edição.
Por isso que ele não confirmou. Mas então eu venho aqui para confirmar, ó. No momento que eu for confirmar, daí ele vai abrir para eu fazer o registro. Aí eu vou colocar o desempenho, vou colocar ali o relato do que, o que aconteceu, vou anexar um vídeo, ou um documento, um PDF, ou um áudio, ou uma foto, ou várias fotos, ou vários vídeos, tá? E aí eu vou confirmar, ele vai ficar como concluído, ó, concluído. E a partir de agora ele vai aparecer também no relatório, tá? Eu vou criando eventos através dessa atividade recorrente para cada filho, de modo que ele vai ficar assim, ó. Olha só. Eu criei uma atividade recorrente para a Rafaela terça-feira, toda terça-feira. E o Leonardo e o João. Então, toda terça a gente estuda inglês. Todos os três. Das 8 às 9. Toda quarta, olha só. Como que eu faço para criar uma atividade recorrente para todos ao mesmo tempo? Aí você vem aqui e seleciona todos. Ó. Ele vai criar para todos. Só que ele cria para todos, só que ele cria eventos separados. Porque cada um vai ter que ter a sua confirmação para aparecer lá lá no teu relatório bonitinho, do jeito que tem que aparecer. Com cada registro, cada foto bonitinho de cada um deles, tá? E aí eu tenho uma programação do que a gente pretende fazer nos próximos dias. Pelo menos uma ideia, uma estrutura de uma agenda. Quando eu pego de manhã o meu celular, eu abro a Domus Áurea e eu entro ali no meu calendário, tá, hoje eu tenho matemática com a Rafa, tenho alfabetização com o João, de tarde a gente tem aula de piano, tá. Então, você tem ali uma organização do teu dia, né? Olha, conforme o que eu planejei no macro, é bom que hoje a gente estude linguagem. Então, eu tenho ali uma estrutura, uma ideia do que eu pretendo trabalhar. Ah, aconteceu alguma coisa ali, senti que meu filho está com interesse em outra coisa, eu vou mudar isso, sabe? Mas existe uma grande vantagem em você ter esse planejamento micro minimamente estruturado e na tua mão. Então, ali, você está fazendo a aula, você já entra, confirma, tira a foto, põe um comentário bem elaborado ali para ficar uma coisa legal. Pronto, tá ali. A hora que você quiser gerar um relatório, ele está disponível, sabe? Então, é muito bom. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida, gente? Zero dúvidas? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. A Ana está dizendo, já estou baixando o meu aplicativo. Que bom, Ana. A ideia era essa, né? De trazer para vocês o funcionamento, para vocês terem ideia de como é o aplicativo. Acho que foi bom, né, Paula? Pois é, a gente tem que fazer isso mais vezes, bem né? completinho, bem explicado. Acho que faltava isso, sabe? Que muita gente não sabia como ocupar. Aqui a Rosane está pedindo se tem limite de imagem e vídeo para anexar. Olha, se eu não me engano, são 5 imagens, mas eu não tenho certeza. E eu sei que o vídeo, ele tem uma limitação de 20 megas. Então, às vezes, o que eu faço? É bom você passar pelo WhatsApp primeiro. O WhatsApp, ele compacta, e daí você salva, e daí você coloca na plataforma. Porque a gente ainda não tem essa função de compactar. Gente, vocês não imaginam a trabalheira que é para desenvolver isso daqui. Cada coisa que a gente vai fazer é um monte de trabalho. Entende? Então, usem. O que mais aqui? Estou baixando, Ana. Que ótimo, gente. Feliz. Então, logo feliz. A gente vai ter inscrições abertas para o Clube de Mães, né, Paulo? Ah, sim. Vou começar a usar, já tenho a conta. Sim, fotos por dia. Não, por registro. Por registro. Mas essa informação não está 100% confirmada. Eu vou mandar para vocês depois
Mas eu acho que é isso. Por enquanto, sim, gratuito. E o sigilo das Sim. informações. Tá? As informações são tudo criptografado, entende? A gente tem bastante cuidado com isso, porque a gente tem noção do que é a responsabilidade, né, dessa questão dos dados para quem é homeschooling. Então, fiquem bem tranquilos com relação a isso. A Raquel também perguntou se é gratuito, tá? Então, assim, ó, como a Kati falou no início, todo o projeto até agora foi financiado pelo Márcio, tá? E a Jerusa, né? O casal, a família ali. E a plataforma vai continuar gratuita por enquanto, tá? A gente não tem ideia de começar a cobrar uma assinatura para usar a ferramenta. Mas nós temos a assinatura Casa de Ouro com as formações. Então, assim, se vocês sentem no coração, se vocês têm essa disponibilidade de apoiar o homeschooling, nos ajude, porque é bem importante que a gente tenha essa ajuda para poder continuar caminhando, sabe? A Domus Aura já tem há 5 anos de só investimento de tempo e de dinheiro até agora. Então, a gente não tem ajuda de ninguém, assim. Então, a gente tem 3 ou 4 pessoas que fazem uma doação mensal ali, começou recentemente, tá? Então, a gente realmente precisa de pessoas assinando, nem que seja só para ajudar, mas que recomendem a plataforma e também que ajudem, porque, assim, a gente começou o Clube de Mães e agora a gente faz 2 meses e a gente já vê frutos maravilhosos, assim, do que foi feito no Clube de Mães. Então, faz muita diferença a gente estar unidos e buscando formação, sabe? Acho que se a gente assume a responsabilidade de educar em casa, a gente também assume essa responsabilidade de nos formar, de saber o que a gente precisa fazer, né? Então, é muito bom mesmo poder, né, passar um pouco essa mensagem para vocês e valorizem a plataforma, porque, olha, é bastante trabalho. E eu realmente acredito que é uma ferramenta que vai ajudar as famílias, porque se a gente for observar como que a gente vai se defender, né? Então, é mostrando organização, mostrando que é qualidade de ensino, mostrando que realmente é uma coisa que funciona, que tem frutos, e ali você consegue mostrar, né? Quando você faz um vídeo, quando você mostra os exercícios. Mandem mensagem, gente. Mandem mensagem no meu WhatsApp, no WhatsApp da Domus Áurea. Qualquer dúvida, porque eu sei bem que na hora de usar é que surge. E se agora você tá tudo certo, tá tudo explicadinho, né? Na hora que vai mexer lá, não quero. Isso, e assim, se vocês vencerem esse primeiro obstáculo que às vezes dá, conforme vocês acostumarem, vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquilo, sabe? Então, o que vocês precisarem de ajuda, vocês podem me chamar, que eu vou ajudar vocês. Tá, gente? Tá. Certo, gurias? Indiquem a gente lá, mandem a plataforma nos grupos de homeschooling de vocês, porque é só no boca a boca que a gente consegue chegar nos homeschoolers. Indicação, né? Só na indicação. O que a gente conseguiu até hoje foi a indicação. Isso aí. Então tá, gente. Vamos indicar. Obrigada, que Fran. Bom, Fran. Obrigada a todas. Dúvidas, mandem. E vamos lá, vamos continuar. Seguir aí nossa missão. Um abraço para vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Cati. Uma boa noite para todas. Beijo. Boa noite. A indicação chegou em Brasília. Ai, que legal. Graças a Deus. Muito bom. Então, obrigada. Um abraço para vocês. Outro. Beijão. Tchau.